estruturas gráficas macro têm uma força brutal em relação a permitir o andamento do preço. E é isso que nós vamos ver agora. Veja comigo aqui. Estamos em uma região de consolidação. O mercado tenta fazer rompimento, há uma absorção da ponta compradora e depois o mercado rompe e vem rasgando para cima e todo mundo fala: uau, rompeu, maravilha, vamos embora, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. E de repente, guardem esse patamar aqui, ó. Guarde este patamar aqui. Que patamar é esse do preço que, após uma nova consolidação, o que seria o mais provável diante de uma tendência estabelecida no intraday? O que seria o mais provável? O mais provável seria haver um rompimento para cima. Consolidou, puf, rompeu para que ele projetasse este movimento projetado do fundo ou daqui para cima. E ele viesse até o patamar minimamente de 121.500 pontos. Mas não foi isso que aconteceu. E por que não aconteceu? Guarde essa região aqui. Vou até colocar uma cor diferenciada dela. Vamos para o diário que você vai entender. Olha aqui no diário. Ó. No diário, nós temos uma região muito forte de gap, fundo, 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 topo, topo, quase topo e olha só, exatamente ou muito próximo dessa região aqui, o mercado faz topo. Faz topo. Ou seja, você que não tem uma visão, uma perspectiva de começar a observar as movimentações intradiárias com parâmetros de referência de gráficos maiores, você tende a tomar tinta. Por exemplo, se o mercado chegar a este patamar aqui, há uma grande chance de repique. Há uma grande chance de repique. Olha a quantidade de defesa aqui dos compradores, aqui dos vendedores e aqui novamente dos compradores. De igual forma aqui, outro ponto muito relevante. Aqui, mais forte inclusive do que o topo dessa região histórica que estamos vendo, que é aqui. Porque existe muito mais concentração de grana e negócios nesse patamar do que nesse aqui. Então, novamente, se você está no intraday e você está observando esse movimento aqui, ó, um rompimento, de repente ele consolida, olha o range aqui, ó, 500 pontos de variação. Lá no diário a gente pode até ajustar, ou pelo 60 também. Olha só, a região fica mais ajustada aqui, ó, nesses patamares. E aí voltando para o 5, você fala, caramba, rompeu, olha aqui o candle que rompeu, que bacana, vamos projetar isso aqui para cima e vamos entrar comprando porque ele rompeu, pá! E ele volta na sua cara e te estopa. E por que aconteceu isso? Poderia ter ido? Óbvio que poderia ter ido. Agora, por que não foi? Região de estrutura macro do preço. Aqui havia uma enxurrada de ordens de defesa vendedora. Ou seja, comprador vem subindo, chega aqui, toma na cabeça e volta sem força. Então aqui terreno positivo de compra, terreno positivo de venda, ou seja, a partir da região de defesa de venda,
o mercado começa a ganhar território vendedor. E aí, olha lá o que acontece. O mercado derreteu, deixando o diário dessa forma aqui. Uma sombra brutal, 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 brutal. E quem já é nosso aluno, já manjou isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Olha este patamar aqui. Vamos engrossar. Vou colocar aqui um rosa para chamar a sua atenção. E olha aqui o que aconteceu. Já cumpriu o movimento. Já cumpriu o movimento. Então, esperar um rompimento depois de um movimento cumprido em uma região de defesa de venda, achando que o intraday vai rebentar lá para cima, é simplesmente loucura. Loucura. Então, sem delongas, comece a analisar o gráfico de estruturas maiores para estruturas menores. E assim tenha mais visibilidade do que pode acontecer, de grandes regiões de defesa, tanto de venda quanto de compra, para você entender se deve ou não ir a favor, por exemplo, de um possível rompimento de baixa aqui, que o candle não fechou, então obviamente não rompeu, e aqui um possível rompimento de alta que também não se configurou nos nossos parâmetros de congestão. Mas é claro que houve sim uma pequena violação deste candle aqui. Porém, pelo contexto que a gente viu, o mercado respeita aquele patamar do diário, este patamar aqui, e volta com intensidade, tornando esta região aqui agora, ó, como a região brutalmente relevante de defesa vendedora. Brutalmente relevante de defesa vendedora. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.